pessoal, tudo bom com vocês? Professor Rafael, professor de História, estamos de volta, vamos continuar nossas aulas, certo? E a aula 3 de hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Então a aula 3 de hoje é Primeira Guerra Mundial. Então, gente, para nós entendermos a Primeira Guerra Mundial, nós temos que ver que nesse período os países, principalmente os europeus, que colonizavam boa parte das Américas, da Ásia e da África, estavam em constante clima de hostilidade. Qualquer pezinho de guerra fazia, qualquer atentado, qualquer coisinha, explodiria uma guerra. Então, havia muitos conflitos no continente. E nós sabemos que a Primeira Grande Guerra, ela começou em junho de 1914 e foi até 1918. Então, 1914 a 1918, certo, gente? E a Primeira Guerra ela começou por causa do assassinato do príncipe austro-húngaro Francisco Ferdinando. Ele foi assassinado por um militante bósnio que desencadeou a guerra. O Império Austro-Húngaro declarou guerra à Bósnia e os aliados defenderam de um lado, outros de outro. E começou assim a guerra por toda a Europa. Essa guerra aconteceu, a Primeira Guerra aconteceu na Europa. Então a gente vai ver que teve duas frentes de colisões. Tivemos a Tríplice Entente, que era comandada pela Rússia, Inglaterra e França e os seus aliados, e a Tríplice Aliança, que era a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália, certo? A gente vai vendo que inicialmente a Itália ela ficou na Tríplice Aliança, certo? Mas com o passar da guerra, quando começou a guerra, passou algum tempo, ela deixou a Tríplice Aliança e foi para a Tríplice Entente, ao lado de Rússia, ao lado de Inglaterra, ao lado da França, certo? E isso aí vocês podem ver na página 65. Na página 65 vocês vão ver lá um mapazinho, tá falando quem é de um lado, quem é de outro, quem eram os países neutros, certo? Quem foram os países atacados, entre outros. Então, gente, essa guerra ela teve um conceito novo de se guerrear, porque até então as guerras que existiram antes dela eram guerras de combate corpo a corpo, ou seja, as pessoas tinham que lutar realmente físico, com o seu físico, muitos esfaqueavam, né? Mas tinha aquele combate corpo a corpo. E a Primeira Grande Guerra começou diferente, a ter um planejamento de guerra diferente. Passou então a ter as guerras de trincheira. Aí, professor, o que é trincheira? Trincheira eram enormes valas cavadas, eles cavavam enormes valas, e onde ficavam aqueles soldados para atacar os outros. Então, cada um lá tinha suas valas, que chegavam a quilômetros de distância, para poder atacar o outro, certo? A gente tem que ver que a gente fala assim, mas ninguém consegue acreditar, mas os soldados viviam essas valas por 2, 3 meses, semanas, enquanto não conseguisse derrotar o inimigo, eles não saíam lá, ficavam lá. Então, eles faziam suas necessidades lá, comiam naquele canto, dormiam naquelas valas. Os mortos também eram enterrados em covas rasas. E o que mais matou, mas matou muitas pessoas eram as doenças, porque era muito imundície. As pessoas não tinham higiene, não tinham tempo para se higienizar. Então eram mortos, amotinados em covas rasas, outros nem em covas tinham, ficavam lá jogados. O frio, a fome também. E nós vamos ver que também na Primeira Grande Guerra o sistema armamentista ele evoluiu. Então novas armas surgiram, entre elas a metralhadora, a pistola, gás venenosos passaram a ser jogados. Então foi uma guerra também bastante cruel, com a inovação de gases, tanques de guerra, aviões, Zeppelin. Vocês vão ver que Zeppelin que é um dirigível. Então tudo isso foi na Primeira Guerra Mundial, surgiu na Primeira Guerra Mundial, lança-chama. Então várias armas. Aí, mas como, professor,
Porque antes da guerra, o que os países fizeram? Eles procuraram, fizeram uma corrida armamentista, onde nós chamamos de paz armada, ou seja, os países começaram a investir em novas tecnologias armamentistas e diziam que declaravam a paz, mas estavam investindo para quando acontecesse um evento deles estarem preparados. Nós vamos ver adiante também que o Brasil entrou nessa guerra, mas ele não entrou definitivo para combate mesmo, ele foi mais para ajudar feridos nos acampamentos médicos, para vigiar alguns locais, não chegou a ser efetivamente entrar mesmo na guerra, mas foi só em 1917. Inclusive o Brasil e os Estados Unidos, mas os Estados Unidos ele conseguiu entrar na guerra mesmo de frente, levou homens para combate e tudo. A gente vai vendo também, gente, que... Só um momentinho. Ao final do confronto, quando terminou a guerra, 2 anos depois, em 1919 e 1920, aconteceu reuniões onde os derrotados, que foi a Tríplice Aliança, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro, eles sofreram punições imensas, certo? Com uma perda de território, alguns territórios que tinham conseguido, eles foram obrigados a devolver, tiveram que doar dinheiro, pagar uma dívida enorme, diminuir o seu exército, não poderiam mais criar novas armas, deveriam deixar também não poder se produzir armas. Então houve um impacto imenso para os derrotados. E isso aqui a gente ficou com esse detalhe, ficou conhecido como Tratado de Versalhes, certo? Porque foi na França, no Palácio de Versalhes, esses líderes se reuniram e adotaram essas medidas para os perdedores, os derrotados. Vocês tentem ler um pouquinho mais, gente, porque é muito pouco tempo para a gente estar conversando sobre isso, se dar várias aulas, mas tentem ler, procurem outras fontes também de relatos, procurem outros livros, leiam também um livro didático, vejam como tem algumas coisas que a gente pode pontuar, que nas aulas, quando voltamos às aulas normais, nós vamos prisar esse tempo perdido e procurar um método de compensação dessas aulas, ok? Até lá, vamos ficar até lá, estudem mais, leiam mais e a atividade vai em seguida ao vídeo, ok? Então, bons estudos, até mais.